Boa noite, meu nome é Marcela Brito, sou acadêmica do curso de Medicina da Faculdade de Ciências Médicas de Minas Gerais e eu vou apresentar um trabalho sobre a forma de pulso digital sobre a hidrocefalia pós-traumática e os fatores de risco associados. Bom, primeiramente, a hidrocefalia pós-traumática é um quadro observado com certa frequência ao longo da evolução prognóstica de pacientes que sofreram traumatismo crânioencefálico previamente. E esse quadro ele se dá como uma complicação advinda de um desbalanço entre a formação do líquido cefalorraquidiano no sistema ventricular e a sua absorção na circulação sistêmica. Esse desequilíbrio entre a formação e a absorção leva ao acúmulo progressivo e excessivo do líquido, o que caracteriza a instalação do quadro de hidrocefalia pós-traumática, também chamada pela sua abreviação HPT. Geralmente, as pessoas que desenvolvem esse quadro, elas possuem uma certa limitação da reabilitação e da sua recuperação no período pós-trauma, estando associada então a uma piora prognóstica e ao aumento significativo da mortalidade dos pacientes. Em relação à fisiopatologia, dois mecanismos podem estar subjacentes à etiologia da hidrocefalia pós-traumática. O primeiro deles está relacionado ao aumento do número de células ou proteínas no líquido cefalorraquidiano, como por exemplo por conta de uma hemorragia instaurada. Isso resulta em uma diminuição da condutância e no aumento da resistência ao fluxo de saída do líquido. Já o segundo mecanismo ele se dá devido à fibrose leptomeníngea, que causa cicatrizes nas cisternas basais e levam a distúrbios na dinâmica do líquido cefalorraquidiano. Então, vai ter um aumento inicial na pressão do líquido, que resulta no aumento do volume dos ventrículos. Como dito anteriormente, a hidrocefalia pós-traumática é um fator de mau prognóstico para a recuperação funcional dos pacientes, e o diagnóstico precoce desse quadro, muitas vezes ele não é simples, e ele se baseia principalmente em métodos imaginológicos, principalmente a tomografia computadorizada, mas também na observação clínica dos sinais e sintomas. Essa figura no canto esquerdo, ela retrata um método auxiliar que é utilizado no diagnóstico da hidrocefalia, que é o índice de EVA. Ele consiste em uma razão entre a dimensão dos cornos frontais e o diâmetro biparietal. Se essa razão der um valor maior que 0,3, ele é sugestivo de hidrocefalia. Em relação aos objetivos desse trabalho, foram basicamente verificar na literatura bibliográfica sobre o assunto quais são os fatores de risco associados ao desenvolvimento da hidrocefalia pós-traumática para embasar uma melhor predição dos pacientes que são mais propensos a desenvolver esse quadro. A metodologia ela se sucedeu como uma revisão integrativa com levantamento bibliográfico das bases de dados PubMed, Cielo e Google Scholar, de artigos recentes publicados em inglês e português entre os anos de 2017 e 2020. Os descritores utilizados foram hidrocefalia pós-traumática e fatores de risco, bem como seus correspondentes em inglês, intercalados pelo operador booleano AND. A sequência metodológica foi a elaboração da pergunta norteadora, estabelecimento dos critérios de inclusão e exclusão, seleção dos artigos e interpretação dos resultados. Então, os resultados eles mostraram que, pelas análises dos estudos presentes na amostra, houve uma forte associação entre a marcação de um score menor que 6 na escala de coma de Glasgow no momento da admissão dos pacientes, e uma maior propensão ao desenvolvimento do quadro de hidrocefalia pós-traumática. Alguns outros fatores que também foram associados a essa propensão foram representados por meio desse esquema e foram a idade, que quanto mais avançada maior a propensão, a gravidade do traumatismo crânioencefálico, a necessidade de realização do procedimento cirúrgico da craniotomia descompressiva, a maior duração do estado de coma e a realização tardia da cranioplastia, com mais de 6 meses após o trauma inicial. Ainda, os fatores de risco não estão associados à ocorrência da hidrocefalia pós-traumática em si, mas sim aos piores resultados desse quadro foram hemorragia subaracnoide, higroma subdural, infecção intracraniana, desaparecimento da cisterna pontina, duração do estado comatoso por mais de 2 meses e alta de fibrinogênio plasmático. Por fim, conclui-se que os fatores de risco associados ao desenvolvimento da hidrocefalia pós-traumática, eles são multivariados, mas a determinação dos mais significativos e assertivos na correlação com o quadro se faz importante porque confere a possibilidade de predizer os pacientes mais propensos a desenvolver o quadro, e essa predição permite uma maior chance de intervenção precoce, é essencial para o aumento da sobrevida dos acometidos, uma recuperação com menos complicações e para uma melhora no prognóstico de forma generalizada. Essas foram as referências utilizadas e muito obrigada pela atenção.